Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que de fato eu possa entender o que esteja acontecendo e assim conseguir te ajudar. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: tem um carinha que a gente tem boas conexões, boas conversas, risadas, rola beijos e ele me atenta até não poder mais. Mas na hora H não rola nada. Veja bem, minha querida. Aqui é um assunto que merece a gente refletir e colocar alguns pontos aqui. Por exemplo, pode haver desejo e parece que tem, certo? Boas conversas, risadas, rola beijos e ele me atenta até não poder mais. Você está falando isso aqui, certo? Então pode haver desejo? Sim, mas também pode ter bloqueio emocional. Por quê? Às vezes o cara, ele sente realmente atração de verdade. Só que quando chega na hora H, ele trava. E não porque ele não queira. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já atendi vários homens aqui desse jeito, viu? Que tem muito desejo, que tem muita atração, mas na hora H, pum, trava. E por que que isso pode acontecer? Em primeiríssimo lugar do porquê isso acontece. Aliás, todos os casos que eu atendi era por causa desse ponto que eu vou falar aqui agora, esse primeiro ponto. Todos. Veja bem, eu não estou criando regra aqui. Eu estou falando a partir do meu minúsculo universo de atendimentos. Estou falando que de todos os homens que eu atendi, eu não estou falando que todos os homens ao redor do planeta vão ter esse motivo aqui, pelo amor de Deus. Todos os que eu atendi tinham esse primeiro ponto aqui que eu vou citar como causa desse bloqueio emocional, que era o que? É a ansiedade de desempenho. Nada mais é do que o medo de falhar. E geralmente isso acontece porque ele já falhou uma vez. Então, aconteceu uma primeira vez, pode até não ter sido com a moça. Então, pode até não ter sido com a moça que agora ele tá. Ele pode ter falhado uma vez, aquilo ali foi desastroso para ele, vergonhoso, se sentiu constrangido, e agora ele já nem tá mais com essa pessoa que ele falhou. Essa pessoa pode ter sido só uma ficante, e ele já nem voltou mais a sair com ela, só que agora vem você. E aí na hora H é aquela imagem daquele desempenho ali que para ele foi horroroso, foi péssimo. Então ele está muito mais concentrado nisso, entende? Na hora H ele está pensando, agora vai surgir tanto que a hora H, que a hora que a coisa começa a esquentar, que ele percebe, meu Deus, daqui a pouco a gente tem que tirar a roupa. Ele trava, ele para, ele não prossegue. Porque ele já não quer passar mais por aquela frustração. Então, quando está chegando aquele momento que eu vou ter que tirar a roupa, ou seja, ela vai perceber que aqui embaixo a coisa está apagada. Ou vou te dizer mais, enquanto está ali nos pegas, a coisa ali embaixo não está nada apagada. A coisa ali embaixo está, ó, né? Só que quando começa a caminhar para o tirar a roupa, ou seja, aí a coisa tem que estar e mostrar o desempenho, e aí começou a querer tirar a roupa, o meu cérebro já começa, ai meu Deus, então agora vai acontecer. Então eu me desconecto da pessoa. Então ali embaixo a coisa, ao invés de estar, a coisa faz, e aí ele vai se desesperando cada vez mais. Então é a hora que essa trava, esse bloqueio emocional, ele acontece. Ou a pessoa trava porque, por exemplo, o cara ele está emocionalmente inseguro. Bom, entra dentro desse aspecto aqui também, né? A pessoa está... Mas o emocionalmente seria, eu não me sinto preparado para um relacionamento. Não tem ligação com esse primeiro raciocínio que eu falei. O emocionalmente inseguro, ele tem mais ligação com, não estou preparado para uma relação ainda. A pessoa está abalada emocionalmente por alguma razão. Esse outro fator que eu vou citar aqui, ele acontece, mas acontece com muito menos frequência, que é quando ele sente muito respeito, muito afeto por você. E isso deixa ele confuso, como se ele estivesse te desrespeitando. Sim, isso acontece, mas é com muito menos, é quase raro. Ou, claro, não é? Existem pessoas que têm esse bloqueio, essa trava,
por causa de alguma situação, alguma culpa, algum trauma, algum bloqueio íntimo ligado à questão sexual. Pessoas que, por exemplo, ele brinca, ele te provoca, ele mostra desejo, mas ele muda o clima repentinamente. Dá desculpas, desvia o assunto, né? Então, te provoca, tal, mas a hora que a coisa tá chegando lá, pum, o clima muda repentinamente e aí ele desvia o assunto e vai saindo pela tangente. Então, isso, né, mostra muitas vezes um conflito interno, não necessariamente desinteresse. Mas sim, gente, há pessoas que elas não têm interesse de transar com você, mas elas só querem ficar te provocando mesmo, tá? Então aqui por isso que a gente tem que tomar cuidado. E como que eu vou saber quando é uma coisa ou outra, né? Pois é. Aí que tem um desafio que é um pouquinho difícil, né? Aí você poderia me perguntar, nossa, André, mas então tem homens que fazem isso e eles não têm interesse de transar comigo, mas eles querem ficar me despertando esse desejo? Sim, eles não querem fazer a coisa se consumar, não querem. Não vão chegar na hora H, não vão consumar o negócio, que eles não têm interesse nisso, mas eles gostam desse jogo de poder e controle. Esse jogo colocam eles no poder e no controle. Esse é o tipo de cara que ele vê que ele tem impacto sobre você, que você reage a ele. Ele te provoca e você reage a ele. Ele se sente vivo. E isso dá poder e controle para ele. Isso infla o ego dele. Então, assim, é o tipo de homem sedutor. Ele adora isso. Então, ele se alimenta da sua reação, entende? Ele faz tudo aquilo, ele faz aquele jogo de sedução e você fica seduzida por ele, você o deseja. Então, você está vendo que a sua reação alimenta ele. É isso que ele gosta desse jogo da sedução. Então, é o tipo de cara que se alimenta muito mais da sua reação do que do sexo em si, do que a relação sexual em si. Por isso que ele nem tem interesse muitas vezes de chegar na relação sexual, porque essa reação sua alimenta muito mais ele do que a relação sexual. Aliás, eu vou te dizer mais, ele vai montando tudo isso, ele vai fazendo esse jogo de sedução, ele vai te deixando a flor da pele, só que quando ele percebe que o momento vai se concretizar, ele recua, e recuar o excita. Ele fica muito excitado, né, com esse processo, com esse recuo que ele dá. E automaticamente ele vê a sua reação. E vê que a sua reação é de desapontamento porque você o quer, você o deseja. Então, lógico, ele mantém esse movimento, porque o recuo dele o excita. Então, nesses casos, o jogo, né, esse jogo de sedução, tudo isso, esse é o objetivo, não é o sexo. Você está entendendo? O jogo, todo esse movimento que está sendo, isso é o objetivo. É isso que ele deseja, não o sexo. E ele sabe que se o sexo acontecer, acabou o jogo. Tem uma outra situação que deve ser observada aqui também, que é aquele caso dos caras que eles gostam de estar perto. Eles querem gerar essa conexão. Então, tá vendo? Boas conversas, boas risadas. Só que eles não sabem se eles querem um vínculo mais íntimo. Então, o que acontece? Eles vão até um certo ponto e param. Inconscientemente, é como se eles quisessem estar mantendo a relação mais leve. Não, porque depois se tiver esse envolvimento, aí as coisas se complicam. Então, ele vai até um certo ponto e para. Porque, não, eu parando aqui, a coisa não vai se complicar. Porque depois a gente sai, aí transa, aí a pessoa começa a me cobrar, e aí começa a ter as cobranças. Não, vamos deixar do jeito que tá bom. Entendeu? Por isso que agora, minha querida, muito mais importante é o que você quer. Entendeu? O que eu quero? Eu quero uma conexão? Então, assim, primeiro passo é tentar uma conversa leve, sem pressão. Então, assim, e é importante eu me mostrar como eu me sinto? Sim. Então, por exemplo, eu posso falar para a pessoa, olha, você já percebeu que a gente se dá super bem, só que quando a gente chega mais perto, parece que algo nos segura, nos trava. Você está vendo que você está se colocando na questão. Parece que algo nos segura, nos trava. E veja bem, eu não estou te cobrando nada. Está vendo?
Tá vendo que aqui é uma conversa leve, sem pressão? Eu não tô te cobrando nada. Eu só queria entender o que rola para você, por exemplo. Porque eu não sei, parece que a gente dá essa travada. Então eu só queria entender o que está acontecendo. Então, assim, uma abordagem dessa mostra maturidade e abre espaço para que ele possa se abrir e falar o que está acontecendo. Então, assim, se for bloqueio emocional ou insegurança, isso dá espaço para ele se abrir e, de repente, falar de alguma coisa que esteja acontecendo. Agora, se você percebe que, na verdade, tá vendo? Eu tentei uma abordagem, mas a pessoa vai saindo pela tangente, vai... Então, se eu acredito que isso que eu estou vivendo está dentro daquilo que eu falei do jogo, que o objetivo é o jogo, a brincadeira, e na hora excitar, na verdade, recuar, na verdade, o excita, e eu não estou afim de ficar nesse joguinho, eu não estou afim de alimentar o jogo da sedução de um cara que não tem o objetivo de chegar de fato, não estou afim disso, então eu caio fora. E às vezes eu posso até falar para a pessoa, olha, eu gosto, né, de brincar, de ter química, gosto até desse jogo da sedução, só que eu também não quero ficar num lugar que não leva para lugar algum. Ou seja, tá vendo? Eu mostro para a pessoa, eu não vou ficar nesse jogo não, então eu vou cair fora. Então, essa atitude delimita o espaço e mostra que eu não vou ficar aqui à disposição de você não. Né? Ou seja, eu vou cair fora desse espaço que foi limitado a isso aqui. É só isso aqui que você quer? Então, eu não vou ficar aqui disponível não, tá vendo? Eu vou cair fora. Então, quando você quiser eu sair desse espaço, não vou estar aqui à sua disposição, não. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.